Eu sou Vinicius. My name. And je suis. Watashi wa. Ich bin Vinicius. Palimpsesto. O que é um palimpsesto? O palimpsesto, ele é basicamente o conceito de um papel ou de um papiro, e nesse papiro você escreve algo em cima. Depois que você escreve algo em cima, esse algo é lido e absorvido, você apaga o que está escrito e reescreve algo em cima. Só que quando você apaga esse algo que está escrito, fica a marca daquilo que foi escrito, daquilo que foi impresso antes. Fica uma certa impressão. Por mais que você tente apagar completamente, a tinta vai embora, aquela tinta, aquele contraste vai embora, mas fica a marca daquela escrita anterior. Só que como o papel era algo muito caro, eles faziam esse processo através de limpeza, lavagem, raspagem, e reescreviam coisas em cima para aproveitar papel, para aproveitar papiro. Daí vem o palimpsesto. A ideia que eu quero trazer aqui na realidade é essa. Eu vou falar de como se fosse um papel. Não é nada de novo, mas é uma forma de reler aquilo que já foi visto, de rever aquilo que já foi visto e de refletir naquilo que já foi pensado. Pensar nos clichês, pensar nas coisas e trazer um pouco da visão artística, um pouco da visão crítica, pois que a arte, na realidade, ela convida as pessoas a pensar. A arte, por mais que seja estética, ela não é só estética. A beleza, aquilo que é estético, é o primeiro caminho aos olhos, é o primeiro caminho à alma. Dizem que os olhos são a janela para a alma, são o caminho, são o espelho da alma humana. É através dos olhos que nós conseguimos tatear o mundo ao nosso redor, através da visão. Então o belo, o estético sempre foi algo digno de atenção, sempre foi algo digno de reflexão e filosofar por parte de grandes nomes, de grandes filósofos, grandes pensadores da literatura, grandes historiadores. Acho que quase certeza que Aristóteles, no seu livro Poética, ele fala sobre a estética também, né? Ele tem um livro Poética e a Estética, sobre essa visão da estética. Assim como hoje existem várias críticas e não só críticas, mas reflexões sobre a estética ainda nos dias de hoje. Kant mesmo, Immanuel Kant, que foi um grande fundador aí do pensamento ocidental que nós usamos hoje ainda, né? Que é a base do que nós discutimos hoje, ele faz uma avaliação sobre o que é estético, o que é belo, na realidade, e passa por toda a questão do juízo de valor. Mas esse não é o ponto. O ponto é, se algo é belo, esse é o primeiro contato que nós temos com o mundo, porque é através dos olhos. E é através dos olhos que nós pegamos essa primeira atenção, digamos assim. E se o conteúdo daquela coisa bela nos é bom, então aquela coisa fica ainda mais bela, fica ainda melhor, fica ainda mais prazerosa. Então a ideia do palimpsesto é isso, é trazer, né, essas discussões, reflexões por parte da arte, pois que a arte, como eu havia dito antes de devanear, a arte ela nada mais é, ou ela tudo é, em relação ao que diz respeito, ela é o pensar, ela é o interagir, ela é o refletir, ela é o lembrar, ela é o recordar e ao mesmo tempo prever, só que em termos estéticos. A arte é você conseguir unir aquilo que é lógico e aquilo que é ilógico e botar de uma forma que as pessoas consigam sentir, consigam depreender de maneira humana aquilo que você está passando, né? Pois que também tem um outro ponto, a arte ela só é depreendida pelos humanos. Dentro de toda, se você mostrar arte e tentar mandar uma mensagem para um macaco ou para um animal, para um cachorro através da arte, dificilmente, eu acredito que impossivelmente, possível porque eu não sei, né? Mas
de repente esse animal não vai entender aquilo que você está querendo se expressar, aquilo que você está querendo expressar através do quadro, através da música, né? A música talvez, pois dizem que a música amansa as feras, mas enfim, quando você passa mensagens artísticas, não por simples e pura esteticidade, né? Não apenas pela questão da arte, pela mera arte, mas dentro dessa arte vem algo atrelado, né? Você tem aí uma arte muito mais potente, né? São essas formas de arte que perduram na história. Um grande exemplo disso, você provavelmente deve ter ouvido falar da história do cavalo de Troia. Você deve estar familiarizado com o cavalo de Troia, Helena de Troia. Essa história, ela precede nossa era de Cristo. Ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E apesar de ter todo um viés mitológico atrelado, atribui-se essa obra a Homero. Homero cantava, antes de haver a escrita, as pessoas entoavam com poesias e cantos e contos, contando esses feitos heróicos. Nesse caso da Ilíada, que é o nome dessa história, ele conta os feitos de Aquiles, né, na guerra de Troia, em nome do rei Agamenon, que é um rei orgulhoso e tem sua esposa roubada pelo príncipe Paris. E aí esse cara vai lutar, mas ele não vai lutar pelo rei, ele vai lutar por glória própria. Aquela guerra é uma forma dele mostrar, gravar o nome dele na história. E toda a narrativa dessa guerra, nós temos o filme aí, uma produção hollywoodiana, muito legal, por sinal, muito boa, né? Acho que transmite legal os elementos principais, mas isso é uma história que ela é passada de geração em geração há, sei lá, 3.000 anos, minimamente, aí, aproximadamente 4.000 anos, que a população a qual a história se refere não é a população grega, são os proto-gregos, são os gregos antes dos gregos ainda, né? Então você tem aí a população micênica, né, que são esses gregos antes dos gregos como conhecemos. E esses caras são os que lutam lá, né, em nome do rei Agamenon. Tão bela foi a composição, ela sobreviveu gerações o suficiente para chegar no momento da história em que houve a escrita, a sistematização da escrita, e aí algum gênio teve a ideia de compilar isso e escrever para isso ficar registrado na história. E tão complexa é essa obra que ela conta uma história que hoje, né, há discordâncias sobre a sua veracidade, mas é uma história antiquíssima e que, ao mesmo tempo, ela é passada de gerações em gerações, não só pelo seu enredo, por ser uma história fantástica, mas pela forma como ela foi construída, pela sua estrutura, pelos vocábulos que são usados. Ela tem uma estrutura muito certinha para ser entoada, muito parecido com o que nós temos hoje. Por exemplo, o samba, ou o rap, ou o repente, né, que é aquele estilo de improvisação que os nordestinos dominam bastante, né? Os músicos nordestinos têm por costume, assim como aqui nos grandes centros urbanos, nós temos o rap como uma grande forma de expressão, né, da vida, da vivência urbana, né? E aquilo tem uma certa fórmula, né? Tem um ritmo que você pegando, você absorvendo aquele ritmo, você consegue criar coisas dentro daquela estrutura já dada, já predisposta. Então, a mesma coisa se observa nesse caso aí da Ilíada, né, dessa história. E para que você está falando tudo isso, Bruno? Para chegar lá no ponto do palimpsesto mais uma vez. O palimpsesto é essa ideia de ter esse mesmo papel, né? Qual papel é esse? Não sei. Pode ser o papel de gente, de pessoa, de humano, de artista. Ou desse cara que tem vários papéis na realidade. Ou eu sou apenas um papel e me reescrevo toda hora, apago, escrevo, deixando essas impressões nesse produto final. Eu não sei. De repente dizemos, temos vários papéis. Na sociedade grega tem essa ideia, né, da persona, que é a máscara. Então essa máscara
que nós vestimos ao trabalhar é diferente da máscara que nós vestimos ao sermos filhos, ao sermos pais, ao sermos sócios ou empregados, ou ao sermos contribuintes ou cobradores, ou ao sermos artistas, ou sermos professores, ou sermos simples seres humanos e aprendizes. Todas essas funções, todos esses papéis estão no mesmo papel, estão na mesma pessoa. Então, talvez palimpsesto nesse sentido não sejam os papéis que uma pessoa assume, mas um papel que vai me tornar em várias pessoas, né? E cada pessoa dessa adiciona essa impressão a um ser, a um determinado, né, uma determinada superfície, que não necessariamente é física. Essa superfície física marca as minhas vivências também, minhas cicatrizes contam histórias, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que eu vivi que ficou impresso aqui dentro e aqui dentro. Primeiro devaneio. Palavras constroem. Palavras constroem ou destroem. Felicidade ou dor. Tristeza ou amor. Frieza ou calor. Muros ou pontes. Barreiras ou pedreiras. Olhar ou desprezo. Atenção ou desafeto. Inimizade ou amigo certo. Confiança ou insegurança. Revolução ou escravidão. Pensamento ou consentimento. História ou mito. Ou apenas um poema ridículo. Quem sabe nem tanto. Eu queria compartilhar uma memória que eu tenho sobre a vida, mais necessariamente sobre a morte, e que foi em 2010. Hoje eu fui ao enterro, para ser honesto, o primeiro de minha vida, e essa lastimável morte me fez pensar nela. Tudo começou quando cheguei em casa e fiquei sabendo do acontecimento pela minha tia, amiga da então falecida. Contou-me que o motivo de sua morte havia sido parada cardíaca, seguida de infarto. Ela contou-me que iria ao enterro, e para não deixá-la sozinha nesse momento trágico de perda, resolvi acompanhá-la. Até então, nada demais, eu conhecia a pessoa em questão, mas nada além dos cordiais bom dia, obrigado, uma cerveja por favor, visto que ela era esposa do dono do bar, onde eu e minha tia-avó sentávamos frequentemente. O que aconteceu foi quando eu cheguei lá. Um clima friamente vazio, o olhar encharcado de pessoas próximas, parentes, amigos, enfim, uma cena típica de um velório. Entramos na capela, eu e minha tia, e a cerimônia já estava em andamento. Ela não pôde conter suas lágrimas, que lhe escorreram do rosto instantaneamente enquanto eu só assistia. Assim como ela, muitas outras faces estavam cobertas pela angústia e pelo sofrimento da perda. Olho mais adiante, marido, filhos e nora quebrantando seus prantos. E repentinamente pus-me a pensar. Realmente, só perante o sofrimento, a perda e a dor, damos conta da importância de certas coisas. Eu percebi do que se trata. A vida. O que será que faz as pessoas chorarem tanto quando alguém querido morre? Os motivos, as causas e consequências que isso traz. A vida é muito curta, realmente. É um piscar de olhos do imenso universo. E somos as menores partículas, como um elétron dentro do átomo, uma célula no corpo ou um meteorito vagando na Via Láctea. O que você faz é que te torna imortal na memória das pessoas, e é isso que as põe a chorar. As memórias. Saber que não haverá mais aquele ou aquela em quem contar, ou um ideal que enfraquece e até mesmo morre. Pensei, e como seria a vida dos que estão ao meu redor se eu morrer? Como afetaria, ou se ao menos afetaria em algo, eu partir dessa para outra? Isso me fez pensar mais profundamente no que tenho feito e como tenho utilizado o meu curto período de vida. Me privar de certas coisas pensando no futuro, sendo que nem sei quem é ele
ou o que é, agora posso entender muitas coisas, com mais clareza. A morte pode ser mesmo apenas o começo, um início para se chegar ao entendimento da vida. E esta pode ser apenas um prólogo do que há por vir. Mas tenho que deixar a todos a minha mensagem enquanto estiver aqui. Esse é meu objetivo, enquanto ainda vivo e apenas começo meu livro. E você? O que tem feito da sua vida? O que pretende deixar escrito para quem ainda não foi e ainda virá? 17 de agosto de 2010. É engraçado gostar de poesia atualmente, porque poesia é uma coisa que ninguém gosta. É que nem a verdade, dizem que eu vi isso no filme The Big Short, que em português é traduzido como A Grande Aposta. O plot do filme é interessante, porque é basicamente assim, o filme se passa nos Estados Unidos, né? Naquela época da bolha imobiliária de 2009, por aí, 2008, 2009. O ponto não é esse. O ponto é que nesse filme, já perceberam que eu gosto de devanear muito, né? Eu sou bem prolixo, eu fujo bastante. Mas essa é a ideia. A arte é isso também. É de um ponto A ir para o ponto B, mas transitar entre o ponto 1 e 0, né? Tem um limite aí, para quem estudou cálculo, né? Esse limite que tende a 0 vai lá até o infinito, tem 0.1, 0.001, 0.0001 e assim infinitamente, né? Enfim, voltando pro trajeto aqui. O trajeto que eu queria chegar é simples. Poesia é como verdade. E as pessoas detestam ouvir a verdade. Eu vi isso nesse filme. É muito interessante porque nesse filme tem essa questão também da verdade, das pessoas não quererem ouvir, mas eles falam a verdade de uma forma poética. E por que eu disse isso? Porque eu tenho um poema, 2 poemas na realidade, que eu gostaria de ler, que eu achei muito lindos, esteticamente e reflexivamente, filosoficamente falando. Os poemas que eu vou ler são desse livro Trajetória, da Virginia Vendramini. Vocês podem ler aí, Vendramini. E interessante é que essa autora, ela ficou cega. Então ela começou a escrever e pintar. Ela já escrevia, mas ela pinta. Isso aqui inclusive é a arte dela, mas quando ela já está cega, quando ela já perdeu a sua visão. Então muitas das composições falam sobre esse período da vida dela, sobre as reflexões dela como ser humano, não necessariamente como cega, né, como alguém privado da visão, mas tem toda essa questão, né, de ressignificar, de revir aquilo através da memória, aquilo que já foi, porque você não vê mais as coisas, né, você só pode criar essas imagens na sua cabeça baseando-se naquilo que você já viu, né? Mas quando você ouve, quando você sente um cheiro, quando você sente alguma coisa encostando, você consegue visualizar porque você já viu isso antes. Então é ressignificar isso tudo através de uma outra perspectiva, né? Então, dois poemas. O primeiro, O Deus de Todos Nós. Tempo é Deus singular que nada pede. Sendo imortal, se gasta e se renova. Jamais castiga aquele que se excede, e nem de amor exige qualquer prova. Tempo é Deus justo, Deus onipotente, que apaga traumas, leva-nos à glória. Comédia e drama escreve num repente, nas tão incertas páginas da história. De forma igual, tratando a toda a gente, deixa seu traço em tudo o que se vê. Da lua nova faz lua crescente. De uma semente, cria um belo ipê. Do rio muda o rumo da corrente e o mundo inteiro em sua força crê. Poeta urbano. Não faço versos para a lua, nem sonetos à Via Láctea. O céu de hoje é dos satélites, fumaça, aviões, ameaças. Não canto jardins verdejantes com rosas úmidas de orvalho. Só conheço flores do campo colhidas na loja de um shopping. Não choro de amor nos meus versos, nem me alimento de sonhos.
Nascia a sombra do concreto, crescia às margens do asfalto. Caminho nas ruas, avenidas, onde recolho esses versos. Meu poema é feito de pedras, cimento, aço e solidão. Vejo vocês na próxima.